E aí, pessoal, eu vou revisar com vocês 2 casos clínicos que a gente viu na aula prática de neurofisiologia, certo? E esse caso clínico 1 é um paciente que passou por uma overdose alcoólica. Então, ele ingeriu muito álcool e apresentou sinais como náuseas, vômitos, sensação de frio intenso. A família relatou que ele estava com dificuldade de reconhecer os membros da família, certo? E aí, ele apresentava os parâmetros abaixo, como frequência cardíaca baixa, bradicardia, o ECG, frequência respiratória baixa também, pressão, tanto a diastólica como a sistólica baixa, certo? A temperatura periférica e corporal também estava baixa. E aí a gente vê que o Glasgow dele está com um Glasgow de 10, certo? Que ele possui algumas alterações nas respostas, que é feita durante o teste, como na resposta verbal, que possui uma fala desorientada, na resposta motora, que só é conseguida por meio do comando, ok? E aí, como a gente viu, esse paciente possui uma overdose alcoólica. Então, o paciente está com muito álcool, ingeriu muito álcool, certo? E a gente precisa identificar como é que o álcool age no sistema nervoso central desse paciente. Inicialmente, a gente tem o receptor de glutamato. Qual é a função do receptor de glutamato? O receptor de glutamato, quando ele é ativado, ele estimula o sistema nervoso central, ok? Então, o paciente apresenta uma baixa frequência cardíaca. Então, o sistema nervoso central vai identificar e vai ter liberado substâncias que vão ativar esse receptor de glutamato justamente para estimular e aumentar e regular essa frequência cardíaca do paciente, certo? Nesse caso, o álcool, ao se ligar ao receptor de glutamato, ele vai inibir a resposta do receptor de glutamato. Então, ele vai fazer com que o receptor de glutamato não funcione. Então, não vai estar tendo essa estimulação do sistema nervoso central, ok? E aqui a gente passa para o GABA. O álcool, ao se ligar ao GABA, vai ativar o GABA, certo? Então, vai fazer com que o GABA ele possua e realize a sua função. E qual é a função do GABA? O receptor de GABA, quando ele é ativado, ele inibe o sistema nervoso central. E aqui a gente vê, se você inibe o sistema nervoso central, você inibe as funções do paciente. Então, o paciente apresenta, como a gente vê nos parâmetros, bradicardia, certo? Frequência respiratória baixa, possui uma pressão sistólica e diastólica baixa, uma pressão no geral baixa, certo? Teve essa alteração do Glasgow. E a gente vê aqui outra função do álcool, que é justamente nesse receptor de serotonina 5-HT4. Como a gente viu, a serotonina tem diversas funções. Nesse caso, ao ser esse receptor, ao ser ativado, ele vai estimular o paciente. Então, ele vai estimular e vai realizar o quê? Vai fazer com que o paciente entre em êxtase, que é o quê? O paciente fica muito alegre, muito feliz, fica muito eufórico, certo? Só que isso, ele estimula inicialmente, só que até um certo tempo ele estimula. Então, vai ser naquela fase inicial que o paciente inicia a ingesta de álcool e depois de um tempo já está com esses sintomas de alegria, de euforia, essas coisas. Só que depois de um tempo ele não é mais ativado. Depois de uma certa quantidade de álcool, já prevalece a inibição, que o paciente já começa a ficar mais sonolento, o paciente começa a rebaixar o nível de consciência, certo? E aqui o que é que a gente vê? A gente viu que o paciente está com dificuldade de reconhecer os membros da família. Como a gente viu, nesse caso, uma característica bastante importante, bastante legal de lembrar, é justamente em relação ao hipocampo, que é uma substância, é uma região do sistema nervoso central, e ela está justamente relacionada a essa memória. Então, nesse caso do álcool, o álcool vai fazer com que a função do hipocampo seja dificultada, seja uma função dificultada. Então, o paciente vai estar com dificuldade de reconhecer os familiares, vai estar com uma memória muito, muito baixa. E outros locais que esse álcool ele age também era lá no cerebelo. Então, o cerebelo a gente viu que é relacionado muito ao movimento. Então, você vê que o paciente, quando começa a beber, já começa a ficar assim em um nível muito elevado de ingesta de álcool, ele começa a apresentar
um andar muito cambaleando, fica caindo para os lados, entendeu? Então é justamente essa toda a ação do álcool no nosso organismo, ok? E aqui a gente vem para o caso 2. O caso 2 é um paciente que ele foi encontrado desmaiado, certo? Pelo pronto-socorro, e foi encaminhado para o pronto-socorro. E aqui o que é que a gente identifica? Ele faz o uso, né? Faz um tratamento com Valium, que é um benzodiazepínico, certo? E aí a gente vê que quando ele foi encontrado, junto a ele foi encontrado também pacotes plásticos com alguns comprimidos de benzodiazepínico, certo? Então, provavelmente, esse paciente teve uma overdose de diazepam, que é justamente um fármaco da classe dos benzodiazepínicos, certo? E aí, esse paciente vai fazer o que é que esse benzodiazepínico vai realizar, vai agir no organismo do paciente. O benzodiazepínico ele vai realizar a seguinte função. Quando ele é ingerido, né, quando ele entra na circulação, quando ele entra no nosso organismo, ele vai se ligar ao receptor de GABA e vai justamente ativar esse receptor de GABA. Vai fazer com que a ação do receptor GABA, ele seja amplificada, podemos dizer assim. Então, ele vai ativar o receptor GABA para que ele realize a função de quê? De inibir o sistema nervoso central. Porque esse medicamento ele é muito utilizado em pacientes com ansiedade. Então, quando você está com ansiedade, você geralmente fica muito acelerado, você fica com os pensamentos muito acelerados, fica com a frequência cardíaca acelerada, a frequência respiratória também. E aí, justamente, quando você toma um benzodiazepínico, justamente para ansiedade, tem essa inibição do sistema nervoso central, justamente pela ativação do receptor GABA, e aí o paciente vai diminuir a ação do sistema nervoso central, vai inibir o sistema nervoso central. Então o paciente começa a relaxar, vai ter suas funções e seus parâmetros normalizados. Só que quando você tem uma ingesta muito elevada, tem uma overdose desse medicamento, você vai inibir ao extremo o seu sistema nervoso central. Então você pode chegar ao caso da paciente que é desmaiada, foi encontrada justamente desmaiada. E também ela apresentava outras causas, né? Que é justamente a incapacidade de coordenação dos movimentos, como eu falei anteriormente, pode estar muito relacionada ao cerebelo, que é justamente essa área, é a área que coordena os movimentos, né? Os movimentos voluntários, e essa insuficiência respiratória grave, justamente pela essa inibição do sistema nervoso central. Então o paciente vai estar com a respiração diminuída, vai estar com a taxa de frequência, vai estar com frequência respiratória diminuída, certo? Então explica esses parâmetros do paciente, que é justamente essa bradicardia, diminuição da frequência respiratória, certo? Diminuição da PA, ok? Então, galera, é basicamente isso a revisão, né, desses dois casos. E eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa pode entrar em contato que a gente está aqui para ajudar. Muito obrigado.